Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de filosofia antiga. Hoje a gente vai tentar enfocar um pouco a questão da poética trágica, né? A gente já viu, passamos aí por Homero, por Hesíodo, e o modo como essa poesia dita épica instaura, por assim dizer, uma visão de mundo do ser humano grego, da polis grega, modo como esse ser humano vai se enxergar frente ao mundo, numa espécie de compreensão de si mesmo a partir desse cosmos ao seu redor, né? Sempre entendendo aí o ser humano como imerso num cosmos que relaciona o que é visível com o que é invisível, relaciona o sagrado com aquilo que de certa maneira não sagrado ou dito profano, né? Todas essas dimensões que são comuns a todas as civilizações, a todas as formações sociais, elas se mostram no pensamento grego e na vida grega, na cultura grega, a partir principalmente da poética épica de Homero e de Hesíodo. Tá? Como a tragédia, a gente entra num outro patamar, a gente entra numa outra dimensão de realização, uma outra maneira de compreender não apenas essa expressividade que o discurso vai possuir em termos de apresentar o ser humano grego como inserido num universo regido por forças visíveis e invisíveis, mas também em vista, sobretudo, do tipo de caracterização que a gente pode fazer em entender esse tipo de arte como oriunda de determinadas preocupações sociopolíticas, digamos assim, né, culturais de uma maneira geral, mas que são representativas daquilo que o século VI e o século V, sobretudo, vão destacar como sendo o ponto central de uma compreensão acerca da comunidade humana, acerca daquilo que realiza o ser humano, aquilo que pode, em certa medida, configurar o ser humano e o modo como esse ser humano precisa se relacionar com os seus próximos, né, com os seus partícipes de uma comunidade que tem em vista, sobretudo, a valorização desse humano, a valorização disso que os torna, sobretudo, humanos, diferenciando, portanto, essa comunidade humana de todos aqueles outros que, por serem estranhos, por estarem alheios, por serem estrangeiros, vão ser colocados no patamar, no âmbito de bárbaros. Esse termo bárbaros surge aí principalmente no âmbito da compreensão que os gregos vão produzir em vista daquele que é estranho, daquele que é estrangeiro, daquele que não fala grego, em última análise. Aquele que não fala a minha língua se posiciona para mim como alguém estranho, como alguém estrangeiro. Não necessariamente com a conotação de alguém selvagem, embora essa conotação apareça, sobretudo quando se dirige o termo bárbaros aos persas, e não apenas aos costumes persas, mas também ao tipo de organização política persa. Né? Isso vai, sobretudo, permear o imaginário do homem grego durante o período da guerra contra os persas, né, que termina aí no ano de 480, então na passagem do século VI para o século V antes de Cristo, e é exatamente no ano de 480 que a gente vai encontrar, ao mesmo tempo, o auge do poderio militar da Atenas, e tanto da Atenas quanto da Esparta, né? Mas do mundo grego, de um modo geral, representado pela cidade de Atenas, como sendo um poderio que vence aqueles que se colocavam como bárbaros, no caso os persas, e vence, em certa medida,
como uma atualização do ideal, daquilo que eles entendiam como sendo a sua forma política, né? A vitória para o mundo grego, em certa medida, coloca a forma política dos gregos como ideal, e principalmente aquela forma política que vai sair vitoriosa, né? E com ares, inclusive, de alcançar um certo intuito imperial, como é o caso da democracia ateniense e do interesse da democracia ateniense em se tornar a cidade representativa de de todo o mundo grego, de todo o mundo heleno, tá? Então veja, em 480 termina essa guerra com os persas e é exatamente nesse momento que Atenas alcança o seu poderio político-militar é que nós vamos ter também o auge das grandes tragédias, né? A tragédia ela surge no século VI, século antes, e ela vai ter o seu auge principalmente na figura de Ésquilo, que é o primeiro grande tragediógrafo. Tá? Então, esse auge político da Atenas ao fim da guerra com os persas, que permite, de alguma maneira, um estabelecimento do ideal político da democracia como vitorioso e, portanto, como digno de ser imitado pelo mundo grego, estabelece-se ao mesmo tempo em que a poética trágica alcança a sua força mais significativa, né? Então, é comum nós vermos os estudiosos relacionarem a ascensão política e o poderio militar de Atenas exatamente com o tipo de glória, por assim dizer, que a poética trágica vai alcançar. E não por acaso, ela alcança essa glória exatamente com Ésquilo, que é o primeiro grande tragediógrafo e um grande representante dessas batalhas que glorificaram a democracia ateniense, né? A batalha de Salamina, em 480, que permite aí a vitória, né, dos gregos sobre os persas, ela fica representativa exatamente do tipo de poética também que o Ésquilo nos apresenta. E a primeira peça que nós temos conservada, até a peça mais antiga que nós temos conservada, é exatamente de Ésquilo e da sua apresentação 8 anos depois do fim desta guerra, ecoando muitos dos louvores que se pretendia fazer exatamente por essa vitória, né? Que é a peça Os Persas, não por acaso, né? Tratando exatamente do tipo de dicotomia, por assim dizer, existente entre o mundo grego e o mundo dos bárbaros, o mundo persa, e como que o mundo grego se posiciona em termos de uma superioridade cultural. E é exatamente essa tragédia, os persas, né, encenada aí em 472, que nos apresenta uma espécie de coalescência, né? Não chega a ser uma coalescência, mas uma existência contemporânea de duas instituições, a instituição política da democracia e a instituição teatral da poética trágica, como representativas de uma determinada cultura, que é a cultura helênica, tal como ela é honrada representada a partir de Atenas. Tá legal? Então eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para que a gente possa acompanhar um pouco isso que eu quero mostrar em termos de o que seria, né, mais importante para a gente ter como um intuito para compreender a poética trágica. Tá? Dois fatores aí parecem se destacar a princípio. Tá?
O primeiro deles é que, para a gente entender a tragédia na sua origem, a gente precisa entender, de algum modo, um tipo de poesia que, em certa medida, ela se mostra como antiga, como anterior à poética épica de Homero e de Hesíodo, porque antes de Homero e de Hesíodo você já tinha a representatividade dos cantos, né? E a própria Odisseia e Ilíada são entendidas como um poema, uma ode, um canto, uma canção, né? Só que algumas dessas realizações, que a gente vai chamar aqui de realizações performáticas, né? O que é uma performance, né? É uma representação, é uma atuação. Quando o Aedo, que é o nome que se dava, o nome grego, né, que se dava para isso que nós chamamos hoje de poeta, o Aedo, quando ele recitava a sua poesia, ele não apenas declamava, ele a representava, né? E aí representar denota toda uma performance que tem a ver não apenas com o que é dito, mas também com um tipo de emoção que se pretende provocar e com a utilização de determinados instrumentos musicais, como a lira. E não é por acaso que esse tipo de poesia ficou conhecida como poesia lírica, né? Hoje em dia, nós chamamos de poesia lírica aquela que dá uma certa vazão ao eu lírico, né? Ou seja, ao eu do poeta, de modo que o poeta se imprime no poema, falando das suas vicissitudes, falando das suas emoções, falando das suas vivências, mais do que sobre qualquer outra coisa, né? O que não era o caso dessas canções antigas, né? As canções antigas, elas eram representativas da vida prática da comunidade. Então vejam aí, por exemplo, a citação da Juliana Ragusa, que nos explica o que se entende por essa performance lírica e como é que ela se realizava na vida grega. Ela diz: no mundo grego arcaico e clássico, a poesia só existia de fato no momento de sua performance, ou seja, de sua apresentação a certa audiência, de certo modo e em certa ocasião. Então veja que a performance, ela tem apenas não só o caráter de algo que é apresentado de um determinado modo, mas também em uma certa ocasião, em vista de um certo tipo de audiência. E, portanto, vai ser orientada por determinados elementos que conjugam isso que a gente poderia chamar de o acontecimento poético, né? Do acontecimento dessa performance poética. Isso vale para todos os gêneros poéticos e tanto mais para aquele cuja definição básica se dá pela sua natureza performática, e não raro, no caso de seus subgêneros, pela função que devem cumprir na vida prática das comunidades. Então, se esse tipo de performance que o Aedo realizava, né, que depois o Rapsodo também vai realizar, a diferença do Aedo e da Rapsodo é que o Aedo ele cria a sua poética no momento em que ele realiza a performance, né? Ao contrário do Rapsodo, o Rapsodo reproduz a poética de alguém, né? Então era muito comum você encontrar, por exemplo, rapsodos que faziam performances baseados nos poemas de Homero. Então, essa figura do rapsodo, ele está resgatando um certo tipo de poema realizado, criado, produzido, em vista exatamente daquela performance pontual, né? Então, a ideia da performance é a ideia que gira em torno, por assim dizer, a configuração da poesia antiga, tá? Tanto a arcaica quanto a clássica, elas são sempre entendidas como poesia fundamentalmente oral, fundamentalmente performática e, portanto, entendida a poesia, sobretudo, como canção. Canção aí, né, em grego melos, que vai dar também uma outra forma de chamar esse tipo de poesia mélica, né? Ela é exatamente um tipo de poesia que conjuga os efeitos do discurso com os musicais
para obter um determinado efeito sobre a audiência, tá? E geralmente se entende esses efeitos como sendo o ideal de propagar determinadas ideias morais, políticas e sociais, de tal modo que a gente pode situar a poesia como o fundamento da educação grega, o fundamento daquilo que permitia ao homem grego ser educado. Mas a gente vai encontrar também na tragédia uma certa instrumentalização do mito. Tá? E o que a gente pode entender por isso? Diz aí o Bruno Snell, a tragédia grega nasceu do canto coral e são muitos os testemunhos de que os primeiros cantos corais já continham elementos do drama, na medida em que transmitiam de forma imediata um acontecimento mítico. Então, veja, a ideia exatamente da performance é atualizar um determinado acontecimento mítico, é fazer com que este acontecimento mítico aconteça novamente, né? E essa é a grande noção de representar, né? Apresentar novamente, né? Apresentar, tornar presente outra vez aquilo que já aconteceu. Essa é tanto a ideia básica da noção de ritual na religião, de todos os tipos, né? Quando você tem determinados rituais dentro de uma religião, esses rituais têm o interesse de representar, reapresentar, tornar novamente presente aquilo que está na estrutura sagrada da existência, né? E exatamente essa reatualização, essa reapresentação é o que configura a performance dos cantos corais. Mas com isso se estabelecia entre mito e realidade, continua o Bruno Snell, entre poesia e verdade, uma relação bem distinta daquela dos poemas homéricos, relação que nos pode levar ao entendimento das mais intrincadas situações da tragédia. O mito já não é um fato que se repita nas cerimônias do culto, não é realidade que possa, nos momentos solenes, voltar a concretizar-se. Então, veja, mito aí já não está apenas no âmbito religioso, percebe? É entendido, continua o Snell, como um fato que ocorreu uma vez no passado e é relatado como história, mesmo mantendo um valor particular para a solenidade a qual é dedicado o canto. Portanto, encontramos aqui, entrelaçados, dois elementos que viviam separados um do outro, na narrativa épica e nas cerimônias do culto. Então, veja, nas narrativas épicas, você tem a realização do mito, né, como um relato de história, né, como uma narração, por assim dizer, daquilo que ocorreu no passado, de tal maneira, né, que Homero, com a sua épica, já nos apresenta um mito transformado, um mito tornado, por assim dizer, narrativa. Ao mesmo tempo, e aí, claro, né, o mito é narrativo, mas o mito tornado a narrativa é intuito de estabelecer aquilo que aconteceu, né, no sentido disso que o Snell está chamando de o relato como história. E essa ideia é que estará presente na origem da tragédia. Ao mesmo tempo, a ideia de o mito, né, narrado como história para representar a partir dos fatos que aconteceram, a atualidade significativa desses fatos, ao mesmo tempo, trazendo-os para o âmbito da ritualização, trazendo-os, portanto, para o âmbito da reapresentação. E a força dessa reapresentação, conjugada com a narrativa e por assim dizer, né, a capacidade narrativa do poeta, é que nós vamos ver conjugados esses dois elementos no momento da tragédia.
Por isso que o teatro, de certa medida, foi entendido como uma instituição religiosa, né? Ela é uma instituição social, como a gente vai ver, e uma religião, uma instituição, sobretudo, religiosa. Tá? Ela é parte dos festivais das Dionisíacas, que eram festivais religiosos, em que a cidade parava, você tinha aquele momento em que aqueles festejos eram realizados, e eles eram realizados exatamente no interior de uma prática religiosa. Então, muito mais do que uma experiência estética, uma experiência artística, a tragédia significa uma experiência política e religiosa. Tá? Isso é muito diferente daquilo que nós, por exemplo, compreendemos hoje ser a arte e o teatro. Tá? Por isso, a gente pode, de certa maneira, estabelecer que a representação, né, aí no final, uma síntese que eu proponho, é a vivência do mito que atualiza essa solenidade que ele significa para realizar o presente como integrado na história. Então, veja, por meio do teatro trágico, você tem uma vivência do mito na qual é atualizada esse significado solene, esse significado sagrado que ele nos apresenta, a fim de trazer significado para o momento presente. Ou seja, possibilitar que o momento presente seja integrado na história da cultura, na história do universo, na história do cosmos, inclusive, exatamente por estar integrado nesse significado sagrado, solene, vivenciado pelo mito. Tá legal? Alguns elementos para a gente poder também entender como é que nasce a poética trágica, e aí lembrando, né, que aqueles elementos iniciais sobre os quais eu falei, ele diz respeito à origem do teatro e do drama de um modo geral, porque lembrem sempre que quando a gente fala de teatro e drama, a gente está falando da poética trágica, mas também da cômica, tá? Só que hoje nós vamos enfocar apenas a tragédia, para o que nos interessa. Então, em relação à poética trágica, é importante que a gente pense alguns elementos que favoreceram essa origem. Tá? Por exemplo, levanta-se, principalmente desde Aristóteles, a ideia de que a tragédia nasceu do ritual ao bode, ou do bode, né? Porque o termo tragédia, tragoidia, né, em grego, significaria literalmente canção ao bode ou canção do bode. Tá? Existe aí uma duplicidade possível nessa interpretação. Por quê? Porque pode-se entender essa canção como feita, né, pela própria representação do Deus na figura animalesca do bode, ou uma canção ao bode em vista de obter um determinado favor ao bode. Tá? O Aristóteles mesmo, que traz essa indicação de alguma maneira, né, para nós, ele se refere ao canto dionisíaco, né, chamado de ditirambo, como a origem do drama. Né? O ditirambo é um canto religioso em honra a Dionísio, provavelmente entoado por um coro, não apenas por um poeta, né, por um aedo, e sim por um coro de vozes, e todo esse coro, ao mesmo tempo, entoaria os versos desse ditirambo. E, ao que tudo indica, o primeiro a forjar esse gênero foi Arion de Metimina, na corte de Periandro de Corinto, em fins do século VII e início do século VI. Então, vejam aí que está bem nos primórdios anteriores, portanto, à origem da tragédia. No âmbito propriamente dito daquilo que se entendeu como tragédia, a figura central vai ser a figura de Tespes, ao que nós podemos saber, tá legal? São os indícios que nos chegaram. É o mais antigo tragediógrafo que nós temos notícia, e ele fazia a construção dessa tragédia reunindo o drama dionisíaco com um ideário das festas rurais da Ática, de tal maneira
que a figura do bode, né, que é, de certa forma, representada pela figura dos sátiros, que eram partícipes do coro de Dionísio, né? Aqui nós temos uma imagem, né, representativa do que seria um sátiro, né? Uma figura aí com a parte de baixo em forma de bode, né? O rosto aí também, e sempre com um falo erguido, né? Toda essa caracterização dessa figura, tanto do sátiro quanto a própria figura do bode, sempre foram entendidas como um símbolo da lascívia, né? Um símbolo da fertilidade, da sexualidade em vista da fertilidade. Então, esses cultos que reúne, por assim dizer, a honra a Dionísio, né? E os festejos rurais, né? São muito interessantes porque vinculam, de certa forma, a tragédia aos rituais de mistérios. O próprio Ésquilo, que nasceu em Eleusis, vai ter, de certa forma, uma contribuição significativa para acentuar esse tipo de relação. Mas essa relação sempre é feita, né, e isso que é o mais instigante quando a gente pensa nas origens da tragédia, ela sempre é feita na estrutura, vamos dizer assim, né, do estabelecimento da instituição do teatro e da instituição da tragédia, muito mais do que sobre os assuntos. A gente quase não vê tragédias, né? Muito poucas são as notícias sobre tragédias que lidem com mitos do âmbito de Dionísio e com temáticas do âmbito rural. Veja que as festas rurais e o drama dionisíaco, eles parecem ter surgido como uma fonte de inspiração para a construção do gênero, embora o gênero se valha na sua realização daqueles outros indícios que eu havia falado anteriormente, principalmente do exercício da poesia mélica ou lírica como uma forma de criação, né, do canto e da performance, ao mesmo tempo conjugado a uma certa instrumentalização do mito em vista de ressignificar e reatualizar o sagrado no presente. Sob o governo de Pisístrato, um dos 3 primeiros anos das Olimpíadas de 536 a 533, por aí, né, foi representada pela primeira vez uma tragédia de Téspis nas grandes dionisíacas, né, ou também chamadas dionisíacas urbanas, porque existiam as pequenas dionisíacas ou as dionisíacas rurais. A cada dia de evento eram encenadas uma tetralogia, né? Eram 3 peças trágicas e, ao final, você tinha um drama satírico que traz um pouco dessa carga do que seria a importância, né, do ditirambo e da figura do Sileno como origem da tragédia. As 3 peças trágicas, né, teriam uma carga emotiva muito grande, e o drama satírico era, de certa maneira, entendido como carregado de deboche, de ironia, de tal maneira que pudesse aliviar a carga dessas 3 peças, né? Então era uma espécie de compensação emotiva, emocional, e havia um concurso entre os tragediógrafos que estabelecia os 3 melhores poetas daquele ano. Tá legal? A safra de obras-primas durou cerca de 80 anos, né? Essa é uma opinião, por exemplo, que vocês vão ler no texto que eu havia indicado para vocês, da Jacqueline Romeli, simultaneamente ao poderio de Atenas a partir da derrota dos persas, né? Exatamente em 480, como eu havia falado, né? A partir disso, você vai ter aí, depois de 480 até o ano de 406, quando morre o Sófocles e o Eurípides, a gente vai ter aí, depois de 404, nenhuma notícia mais de grandes tragédias. E em 386, tendo sido, inclusive, estabelecido que se represente pelo menos uma das tragédias antigas, de tal maneira que a gente fica com a impressão de que os 3 grandes nomes que sobreviveram, né, de todos esses poetas que existiram naquela época, que eles sejam, de fato, os mais representativos dessa arte. Tá legal?
Vamos ver agora que tipo de realização essa poética traz no âmbito da vida política, sobretudo entendida aí como uma instituição social. Diz o Vernon assim, né? A tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social. Né? Eu havia comentado isso com vocês. Mas se a tragédia aparece assim, mais que outro gênero qualquer, enraizada na realidade social, isso não significa que seja um reflexo dela. Não reflete essa realidade, questiona, apresentando-a dilacerada, dividida contra ela própria, torna inteira problemática. A tragédia nasce, observa com razão Walter Nestlé, quando se começa a olhar o mito com olhos de cidadão. Né? Veja que esse trecho de um dos estudos do Jean-Pierre Vernant no livro Mito e Tragédia, na Grécia Antiga, a gente percebe de que modo o nosso olhar para essas tragédias precisam estar direcionados, né? De que forma nós precisamos direcionar o nosso olhar quando estivermos entendendo essas peças. Porque, no fundo, a gente hoje tem uma lida com essas peças, sobretudo no âmbito da literatura. Né? Alguns poucos já tiveram a experiência de ver representada uma dessas tragédias, e mesmo no caso de haver assistido uma dessas representações, são representações a partir do ideal, do intuito, do projeto de teatro que nós temos enquanto modernidade. Né? E que é, de certa maneira, por exemplo, você pensa no teatro inglês, né, do qual surge o Shakespeare, você entende aquele acontecimento já não mais como uma instituição político-religiosa, e sim, simplesmente como uma instituição de entretenimento que pode, de certa maneira, e de fato sempre tem, um interesse educativo. Né? Não por acaso, sempre você vai encontrar aí dinâmicas de censura de peças, de livros, de uma maneira geral, porque sempre se entende a literatura e a sua forma básica, né? A poesia, como sendo passíveis de corromper, né? Determinados ideais que se pretende avançar socialmente. Então, essa é uma forma importante da gente entender, principalmente pela estruturação da tragédia, mas, ao mesmo tempo, pela sua realização. Porque se na estruturação da tragédia, né, vejam aqui, por exemplo, deixa eu passar aqui para vocês uma imagem, vejam essa imagem aqui, né, que mostra para a gente como é o espaço em que se realiza o teatro. Né? Você tem aqui o lugar, né, das encenações, né? As encenações, os personagens ficavam aqui na parte de cima do palco, na parte de baixo você tinha o coro, né? Aqui você tem, por exemplo, nessa reconstituição, né, o ideal de como é que esse coro estava situado em vista, sobretudo, de um determinado tipo de ritual colocado aí ao centro, né, pela figura divina representada por esse coro, né? Daí aquela ressonância das canções a Dionísio. Esse coro, em muitas peças, tinha a sua realização a partir do fenômeno da dança também. Tá? Então, era, de fato, um eco desses festejos religiosos que se processavam bem ao centro da encenação. Né? E na parte de cima você tinha um lugar em que as figuras dos personagens se posicionavam em vista desse coro. Pela seguinte razão, a estrutura da tragédia ela se dá basicamente aí desde do seu grande nome aí inicial, que foi o Thespis. Ao que parece, você já tinha essa possibilidade em Thespis,
de ter uma espécie de agon, né? Agon é uma palavra em grego que a gente vai começar a usar muito, que significa conflito, disputa, né? Esse confronto, esse agon entre o coro e o herói da peça é, por assim dizer, a essência do efeito dramático da tragédia. E no coro está, por assim dizer, representado os valores da polis e da cultura grega, né? Da cultura da cidade, aqueles valores que a polis alimenta como sendo os mais importantes. O herói, e por estar em confronto com esse coro, e, portanto, por estar em confronto com esses... É quase como a voz dos cidadãos da cidade, não por acaso, aquela sentença latina, né, muito conhecida, vox populi, vox dei, né, a voz do povo é a voz de Deus, como nós dizemos hoje. Isso deriva exatamente dessa institucionalidade política do coro. O coro, ao ficar aqui, vejam que o espaço cênico favorece essa ideia. No momento em que você tinha o espaço para o coro, né, para a sua representação, você tinha aqui a ideia de que o coro era a primeira audiência, né? Porque aqui você tem os espectadores, o lugar para os espectadores ficarem, e em certa medida, os espectadores se fazem parte do coro. Percebe? Pela própria disposição teatral, a ideia exatamente de que o coro, por estar situado aqui em primeira mão, ele está, por assim dizer, como símbolo de toda a audiência. Ele é, portanto, a voz da comunidade impressa na poética. De tal maneira que o herói que vai se colocar aqui, né, na parte de cima, portanto, em destaque e em confronto com esse coro, é alguém que ou está muito abaixo daquilo que o coro espera, ou está se colocando acima, né? Ou está cometendo uma híbris. Tá legal? Então, geralmente, o drama trágico é simbolizado nas suas origens por esse confronto, por esse agon entre a personagem e o coro. Tá? Esse é o ponto principal do que significa, por assim dizer, a representatividade, né, cênica do acontecimento trágico, do acontecimento teatral, enquanto parte da instituição política. Né? Você tem aí, portanto, a figura do coro como sendo essa, por assim dizer, essa ressonância moral da sociedade, de tal maneira que o conflito com o herói vai estabelecer uma espécie de conflito com todos aqueles que querem, por assim dizer, se colocar abaixo ou acima da moralidade comum. Tá? Aqui vejam nessa foto, tem uma visão mais ampla de onde é que se situa esse teatro de Dionísio. Tá? Essa é uma imagem aérea que pega aí boa parte da cidade de Atenas, inclusive a Acrópole, né, a famosa Acrópole de Atenas, o templo da deusa Atena. E você tem aqui o teatro de Dionísio, né, ou a ruína daquilo que foi o teatro de Dionísio. A acústica aqui é fantástica, tá? Porque, de certa maneira, você não tinha, por não ter microfones, né, por não ter instrumentos de propagação do som, a propagação do som teria que ser feita exatamente pela acústica do ambiente. Então, vejam que não é um ambiente fechado também, né? Mas a acústica no lugar é tão perfeita, né, que a ressonância da voz repercutia pelas escadas da audiência, de tal maneira que um espectador lá em cima conseguisse ouvir a fala das personagens. Tá? Vejam aqui essa ideia trazida também pelo Bruno Snell sobre o que significa o mito colocado aí
como essência da tragédia, o modo como a tragédia vai nos oferecer um entendimento poético da realidade, né? Diz o Snell, a tarefa de entender a realidade passa agora para a prosa científica, que surge contemporaneamente à tragédia, e sobre a qual a gente já vai falar na próxima aula, quando a gente começar a próxima unidade, né? A próxima unidade vai ser exatamente para tratarmos sobre a prosa científica e aquilo que se estabelece como as primeiras investigações científicas da natureza. O que o Snell está indicando aí é que a tragédia ela já não se situa enquanto poesia da mesma maneira, por exemplo, que se situava Hesíodo, que tinha a responsabilidade de produzir um discurso que era, ao mesmo tempo, uma teogonia, né? Portanto, um discurso sobre a origem dos deuses, gonos, né? De Geno e Theos, a origem do que é divino, né? Mas também uma cosmologia. Ao mesmo tempo em que ele descrevia a origem do Theoi, né? Dos deuses, ele também descrevia a origem do cosmos, né? E o modo como as coisas foram se constituindo naquela ordem que nós observamos como realidade. Veja, a poesia já não precisa ter mais essa pretensão e nem mesmo se exige da tragédia essa pretensão. Veja o complemento da sentença do Snell. E mesmo quando se fazem reflexões críticas sobre a tragédia, o que ocorre naturalmente apenas em fins do século V, principalmente a partir da sofística e da filosofia, já não se exige que o drama diga a verdade, que seja uma cópia da realidade. Ou seja, aquilo que o Hesíodo estava conclamando a partir das musas, né, de poder dizer a verdade sobre a origem dos deuses e sobre a origem do cosmos, isso não é exatamente aquilo que já é ou que passa a ser exigido da tragédia. Mas, ao contrário, termina ele, a ilusão é considerada um meio necessário ao dramaturgo e julga-se um erro o ater-se excessivamente próximo da vida real. Isso é bastante significativo porque a gente só vai começar a encontrar tragédias que falem principalmente do dia a dia da vida em comunidade naquela época da tragédia chamada de tragédia nova, né, que vai acontecer aí a partir do século IV a.C. Mas no século V, que é, por assim dizer, o auge da tragédia e, portanto, o auge desse tipo de criação poética, ela está na realidade sendo esperada a partir principalmente do seu caráter de representação, portanto, de ilusão em última análise, né? A ilusão é que, a partir de uma reatualização do mito, o tragediógrafo, o poeta criador da tragédia, ele consiga estabelecer uma interpretação significativa daquilo que os homens no presente, daquilo que o ser humano no presente, o homem grego, tem vivenciado como política, como cultura, de um modo geral. A ideia da tragédia, portanto, de certa forma, tornar significativo o presente grego, a partir dessa ressonância mítica do passado, que vai ser incorporado por uma nova leitura, né? É o que eu tento sintetizar aí ao final, dizendo: a leitura trágica do mito remodela a força do herói para representar o conflito da vida política. Então, veja, essa leitura que a tragédia vai fazer do mito épico, né, do arcabouço mitológico que a poesia obtém desde Homero, é fazer uma remodelação da figura do herói. E agora o herói, como a gente viu em Homero, por exemplo, a partir de Aquiles e de Odisseu,
ele já não é simplesmente essa figura que representa uma nobreza familiar, uma nobreza real, certo? Mas esse herói vai representar o conflito da vida política. E, portanto, o conflito daquilo que significa ser cidadão em uma polis. Tá? E aí, claro, lembrando sempre daquilo que a gente já falou, dessa diferença entre a dinâmica política de uma polis e a dinâmica política de um palácio, né? Da vida real, portanto, daquele mundo em relação ao qual a gente viu girar em torno a Guerra de Troia. No âmbito da vida política está em jogo aí a igualdade entre os cidadãos, a participação mútua desses cidadãos nas decisões políticas da cidade, e, portanto, é este conflito em relação à vida política que a tragédia traz. E de que conflito se trata? Aí eu termino aí dizendo o dilaceramento entre as forças visíveis e invisíveis, tal como a poesia épica já havia retratado, mas agora é esse dilaceramento reatualizado a partir do conflito entre o herói e o coro. Exatamente aquela estrutura básica que forma a poesia trágica. Também um conflito entre o presente e o passado, porque o herói agora é este que, de certa maneira, está realizando atos em vista de um determinado tipo de vida política, né? Não mais em termos de ocupar, né, um ideal de nobreza, da forma como um Aquiles ou um Odisseu poderiam representar, mas uma figura heróica que a cada vez vai se tornando mais a representação do indivíduo frente a uma coletividade. Tá? Essa ideia do indivíduo ela é uma ideia, sobretudo, moderna. Tá? A gente não está trabalhando com essa ideia aqui, né? Essa ideia do individual, do subjetivo. Por quê? Porque isso é próprio de uma determinada noção de sujeito, o que não existia nesse momento na Grécia, embora você tenha todo um desenvolvimento que vai contribuir para isso. Tá? E é exatamente a tragédia que está se colocando como arte que favorece o surgimento dessa figura, a figura do indivíduo. Portanto, o herói vai ser encarado como esse que se posiciona contrário à coletividade. Né? Portanto, um presente situado, de certa forma, em conflito com o passado, e a escolha individual em conflito com os valores morais. Né? Então, sempre tem esse dilaceramento entre duas dimensões representadas, sobretudo, por essas duas figuras da tragédia, as duas figuras principais, que são o herói e o coro. Nesse patos da tragicidade é que o cidadão modela a si mesmo. E aí, entendendo, portanto, a tragédia e o teatro, de um modo geral, como parte do esforço que os gregos tinham de educarem a si mesmos. Tá? A tragédia vai ter uma força significativa para o exercício educativo do cidadão, e cada vez mais os poetas conscientes dessa força educativa vão privilegiar no trato das suas tragédias exatamente em simbolizar a partir das suas figuras heróicas cada vez mais um tipo de ideal de cidadão. Tá legal? Vejamos um pouco então quem são esses primeiros, ou melhor, os três maiores tragediógrafos, ou os três maiores autores de tragédia. Tá? Como havia dito, o Ésquilo é o mais antigo deles, tá? Nasceu aí em 525, morreu em 455, e aquela ideia que eu havia trazido, né, de que o Ésquilo é talvez o mais representativo dessa contemporaneidade entre o teatro e a vida política ateniense, né, é que o próprio Ésquilo participou
tanto das batalhas de Maratona, em 490, quanto as de Salamina também. A Salamina foi a última batalha que, de fato, os persas vencem, né? Foi, inclusive, retratado por aquele filme Os 302, né? A sequência, né, do filme Os 300 trabalha exatamente a batalha de Salamina e como é que os atenienses, com a sua frota um tanto reduzida, conseguem vencer por estratégias a grande frota dos persas, tá? Que parece ter marcado sua arte com louvor à glória helênica de Atenas. Então veja que essa figura do Ésquilo, ao mesmo tempo como um poeta, um artista e um militar e um soldado, transforma o Ésquilo, por assim dizer, ao mesmo tempo como sendo o maior dos poetas, o maior dos primeiros poetas, né? Primeiro dos maiores poetas, ao mesmo tempo que o torna representativo desse tipo de realização institucional que o teatro faz. E a própria arte do Ésquilo é representativa disso. A gente encontra, por exemplo, na peça mais antiga, como eu havia dito, Os Persas, que foi representado 8 anos depois do fim da batalha com os persas, né? Ela traz, por assim dizer, a ressonância de todos esses últimos acontecimentos, de certa forma, em glória, em louvor à glória helênica, né? Ao mesmo tempo, a gente encontra aí uma das suas últimas tragédias, né? A trilogia da Oresteia, que vai narrar aí o percurso de Orestes, o filho de Agamemnon, em vista de honrar a figura do pai, né? E vingar a sua morte. A gente tem 3 tragédias nessa trilogia. A primeira, Agamemnon, que resgata, por assim dizer, o mito aqueu, né, do retorno de Agamemnon, que já havia sido referido lá na Odisseia, no iniciozinho da Odisseia. O Ésquilo trabalha esse mito, né, relê esse mito, em vista, sobretudo, de simbolizar o que precisa, o homem grego precisa se conscientizar para entender a sua realidade política como uma realidade política sagrada, né? E a Oresteia é símbolo disso, tá? No Agamemnon você tem a morte do Agamemnon, e, portanto, o início de uma teia de vinganças, né, que vão ser uma teia de mortes que vão sendo a todo momento presentificadas, né? A todo momento retorna isso. Você tem a segunda tragédia das Coéforas, que é, por assim dizer, a tragédia em que você tem a figura da Electra, né? A irmã de Orestes, surgindo aí como uma figura bastante importante dentre as heroínas gregas, tá? Ela, inclusive, vai receber, ela vai oferecer o seu nome, né, para 2 tragédias, tanto de Sófocles quanto de Eurípides, que são emblemáticas da sua carga trágica, né? Então, de certa maneira, a gente tem aí, dos 3 tragediógrafos, uma figura representativa do que significa uma heroína, né? E é o início do que nós vamos encontrar principalmente em Eurípides, que é a importância das personagens femininas no contexto trágico. Então, na Oresteia, você tem a Coéfrase, que você percebe a importância de Electra ao lado do Orestes para que eles consigam vingar a morte de Agamemnon. E, por fim, as Eumênides, a última tragédia dessa trilogia, que vai estabelecer, a partir de Atena, portanto, a partir da deusa, o tipo de tribunal que deve reger a vida política da cidade sem o apelo à vingança, né? Então, de certa maneira, as Eumênides, né, essas figuras mitológicas vingadoras, né, que pagam sangue com sangue, né, o ciclo das vinganças, ele só é parado, ele só é encerrado pela intervenção de Atena, e aí
percebam aí a importância de Atena, mais uma vez, como aquela deusa símbolo da sabedoria estratégica, né, daquilo que os Zeus, daquilo que a partir de Zeus, né, deriva como sendo uma divindade da inteligência política, militar da vida grega, e a Atena surge aí exatamente para intervir nesse ciclo de vinganças, instituindo a vida jurídica e política da democracia. Então, a Oresteia termina com este louvor final à democracia, exatamente como o auge, por assim dizer, de uma constituição da comunidade humana que, ao invés de alimentar-se daquela selvageria bárbara, vamos dizer assim, né, ela transita agora para o início da civilização. Né? De alguma maneira, a Oresteia pode ser, inclusive, entendido como a trilogia que estabelece para o homem grego e, a partir do homem grego, o ideal de civilização ocidental. Tá? E o Ésquilo também parece ter sido o criador da encenação com duas personagens, e não mais com apenas um personagem frente ao coro. Né? É isso quem nos indica é o Aristóteles. E essa outra personagem, né, vai agora entrar em confronto. Né? Essas duas personagens começam a ter o agon entre si. Então, é um ganho extraordinário em termos de dramaticidade pela inserção dessa segunda personagem. O segundo grande tragediógrafo, Sófocles, né, nascido em 496, morto em 406, o mesmo ano em que morre o Eurípides. Vejam que o Eurípides nasce aí também no ano emblemático, né, o ano em que termina a guerra com os persas, o ano em que o Ésquilo está aí entrando no seu auge poético. Ao mesmo tempo, nós temos o nascimento de Eurípides. Tá? O Sófocles, dentre os três, foi o autor mais bem-sucedido em vida, foi o que recebeu mais prêmios daquelas competições, né, que eu havia me referido, acerca dos 3 melhores tragediógrafos. Ele foi o que ocupou a primeira posição mais vezes. E compôs, no entender de Aristóteles, aquilo que pode ser indicado como uma tragédia modelo, que foi o Édipo Rei. A tragédia do Édipo Rei, de fato, ela serve como um emblema para a gente entender tudo aquilo que o Aristóteles, na poética, identifica como sendo os elementos próprios da arte poética. Tá? Na poesia de Sófocles, a gente já vê a carga, por assim dizer, desse conflito humano individual, no âmbito do herói, se intensificar. Né? E aí, esse dilaceramento que o cidadão político já sentia entre a comunidade e o sagrado, portanto, representado aí por uma dicotomia entre o presente e o passado, entre a escolha e a moral, ela vai ganhar tonalidades que vão permitir com que se delineie um conceito que vai ser fundamental para a gente entender a filosofia socrática, né? E, portanto, a filosofia na sua origem, que é o conceito de psique, o conceito de alma para o grego. Né? Daí o termo psicologia, né? O estudo da alma, análise da alma. Psique, isso que o grego chama de alma, e que o Sócrates vai chamar de aquilo que é o si mesmo, aquilo que nós somos enquanto nós somos, é isso que o Sófocles já começa a identificar nas suas tragédias enquanto palco dos conflitos, enquanto palco desses extremos da comunidade do sagrado que estão dilacerando essa alma. Acontece que em Sófocles, o que nós vemos não é exatamente a sublimação dessa psique sobre a comunidade e o sagrado, mas exatamente
o modo como esse dilaceramento faz com que o ser humano perceba a existência da psique, né? E a existência daquilo que significa a sua maior atividade, né? A maior atividade da psique é realizada no saber. E em Sófocles você tem a importância cada vez maior do reconhecimento do saber como fundamental para a vida humana. Mas é só com Eurípides que você vai entender o conflito trágico como uma certa colocação da psique em superioridade à comunidade e o sagrado. Nesse momento, né, a partir da poética de Eurípides, e por isso ele é o mais modernamente familiar dos poetas, nós vamos ver a psique ascender ao palco, né, subir ao palco, como dotada da maior importância. E aí, claro, aquilo que o Sófocles já havia feito, de inserir uma terceira personagem em cena, complexificou ainda mais os conflitos sobre o palco. Lembram lá do espaço do teatro, né? O conflito no palco, ele começa a ganhar primazia frente ao conflito com o coro. E o coro passa a ser simplesmente uma espécie de ressonância de determinadas posições que estão sendo realizadas pelas personagens principais, por aquelas personas que estão no palco. E é isso que, por exemplo, vai permitir a crítica de um filósofo contemporâneo, né? Não só filósofo, mas também filólogo, principalmente, que é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche se posiciona principalmente enquanto pensador a partir de uma crítica ao Eurípides e à filosofia, que o Eurípides parece ser devedor, exatamente porque nessa importância que ele dá para a psique que sobe ao palco em toda a sua complexidade, faz com que se perca a importância do coro e, portanto, a importância de Dionísio para essa arte que é fundamentalmente dionisíaca, né? Dizer que essa arte é fundamentalmente dionisíaca é trazer toda a ressonância do que significa a inspiração, o entusiasmo em Dionísio, né? A gente já viu um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é sempre bom lembrar que a atuação de Dionísio é a atuação da perda da individualidade. Ou seja, no momento em que Dionísio... É claro que você tem a atuação de outros deuses, né, de outros entusiasmos realizados, por exemplo, da Pitonisa, entre outros, mas o entusiasmo dionisíaco ele se processa de uma tal forma que a referência individual, ou seja, a referência aquilo que te constitui enquanto você mesmo, enquanto esse si mesmo, portanto, enquanto psique, é perdido. A psique, ela abre mão de ser destacada para que esse que está possuído por Dionísio se entregue à coletividade, se entregue à comunidade. E, portanto, sendo uma voz em um coro de vozes. A poesia trágica, por ter essa origem no ditirambo de Dionísio, portanto, numa poética do coro, é uma poética que privilegia a multiplicidade de vozes, ao contrário de uma voz destacada, né? Tanto é que depois você vai ter, na origem dessa importância da figura do indivíduo, o destaque do coro daquele que era chamado de corifeu, que era uma espécie de condutor do coro e que começa, nas peças, a ser a única voz ouvida, né, em relação ao que o coro pensa. E, então, de fato, é bastante significativo essa indicação que o Nietzsche nos apresenta, porque a origem da filosofia ela é contemporânea dessa decadência trágica em termos do seu valor dionisíaco e, portanto, da amplitude de importância que a psique começa a ter dentro da tragédia. Não por acaso, aquilo que vai ser chamado de tragédia
o período, né, da tragédia nova, vai ter muito dessa coloração que o Eurípides imprime para as suas tragédias, principalmente destacando o conflito entre razão e emoção, as figuras heróicas femininas e os dramas familiares, né? São essas, vamos dizer, a tonalidade em relação a qual as tragédias posteriores vão ser feitas. E, de certa forma, isso é entendido como uma decadência daquilo que a tragédia havia se colocado como o seu fator mais exuberante, principalmente em Ésquilo, que é, de fato, o representante mais significativo desse símbolo que institui a vida política a partir da sua simbolização, né, da sua significação mítica na tragédia do Curo, né, na tragédia dionisíaca, portanto, nessa tragédia carregada de uma significação em que os indivíduos são parte de uma coletividade muito mais do que destacados e superiores a ela. Sobraram-nos um total de 32 peças inteiras desses três autores. Nós temos 7 peças de Ésquilo, 7 de Sófocles, e Eurípides, embora seja aquele que menos venceu competições no seu tempo, ele foi aquele que teve peças o maior número de peças preservadas para nós, né? Algumas dessas peças preservadas, né, as 7 de Ésquilo, as 7 de Sófocles e 10 de Eurípides, remontam a uma seleção feita no período do Império de Adriano, tá, o romano. Mas a estimativa que se faz é que tenham sido representadas mais de 1.000 tragédias ao todo. Tá? Então, de fato, o número é muito mais extenso do que aquilo que nos sobrou. E aí é difícil até que a gente tenha uma noção do que significou de fato a tragédia a partir simplesmente apenas dessas 32. No entanto, ao que tudo indica, tendo sido 32 dos melhores autores daquela época, e os melhores autores reconhecidos naquela época, a gente pode talvez ter, a partir dessas 32 peças, uma ideia do significado dessa forma poética em termos de um possível desenvolvimento, né? Em termos das suas possibilidades, não só cênicas, mas principalmente poéticas. Tá? Até porque, para as possibilidades cênicas, a gente tem poucos elementos para poder definir. Tá? Aí vejam mais uma vez a dinâmica cênica, né, do teatro. E eu queria trazer aqui agora, para a gente encerrar, alguns elementos básicos de como é que se pode entender a tragédia, não com o intuito, tá, de nós nos aprofundarmos em relação a isso, mas simplesmente para podermos entender o que foi o primeiro tipo de tratado, o primeiro tipo de estudo feito para analisar a tragédia, que foi a poética de Aristóteles. A poética de Aristóteles, ela acaba tendo uma importância tão grande para nós que nós vamos entendê-la como tendo sido o primeiro manual de estudo literário, né? E é exatamente como o primeiro manual de estudo literário é que a poética de Aristóteles foi estudada posteriormente. Tá? E na poética, o Aristóteles nos apresenta a seguinte definição de tragédia. É, pois, a tragédia a mímese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas em suas partes. Mímese que se efetua por meio de ações dramatizadas e não por meio de uma narração, e que, em função da compaixão e do pavor, realiza a catarse de tais emoções. Essa é a tradução feita pelo Paulo Pinheiro, né, da edição lançada pela editora 34.
E veja que essa definição ela é bastante rica de elementos, né, para podermos entender não apenas do que uma tragédia se compõe, mas para que ela se compõe. Tá? Vejam aí que a tragédia se compõe de um enredo, aquilo que em grego se chama o mitos, e o enredo é basicamente a mímese de uma ação. Mímese é o termo grego para aquilo que nós traduzimos como imitação, ou para aquilo que eu prefiro, para traduzir, como representação. Então, o enredo é a representação de uma ação. É a combinação dos fatos que estão, por assim dizer, relacionados a essa ação. Tá? Nós temos também a melopeia, que é a parte do canto, o coro como ressonância moral da polis, a gente já falou sobre isso. E os caracteres, né? Aquilo que as personagens, por assim dizer, vão apresentar. Então, se nós temos o coro aqui, nós temos o mitos, que é o tecido, por assim dizer, que vincula o coro e as personagens. Nós temos o coro e nós vamos ter agora as personagens caracterizadas por essas três qualidades aqui. O seu caráter é o que permite com que as personagens apresentem um determinado tipo de qualidade ao fazerem determinadas escolhas. A elocução, que é o tipo de efeito que a poesia trágica produz pela escolha das palavras. Então, nessa parte, o poeta tem total importância à medida em que ele vai produzindo determinados efeitos ao escolher determinadas palavras. E o pensamento, que são determinados discursos em que se apresenta uma formulação acerca de algo universal, acerca daquilo que é ou daquilo que não é, e que se mostra pertinente ou adequado a determinada situação, a determinada ação apresentada. Tá legal? Então, essas qualidades que apresentam a personagem trágica são, de fato, significativas para a gente poder entender como é que a tragédia se apresenta. E, por fim, o espetáculo, que é a própria realização teatral. E essa realização teatral é significativa porque, veja, o Aristóteles indica para a gente que existe uma função ao final da tragédia, que é fazer a catarse de algumas emoções. No caso da tragédia, a emoção da compaixão e do pavor. E, para produzir esse efeito, é parte significativa da produção desse efeito exatamente o modo como o espetáculo é feito. E, portanto, entra aí em cena não apenas a arte do poeta, mas também a arte do cenógrafo, a arte daquele que vai ser responsável por compor a cenografia da tragédia. Tá legal? Mas, em termos da definição que o Aristóteles nos apresenta, é significativo que a gente perceba que é próprio da tragédia, em primeiro lugar, fazer a mímese de ações elevadas. Então, não são ações qualquer. É ação elevada aí, dá a entender que o que vai ser representado está acima da média. Percebe? Estando acima da média, o que nós precisamos destacar desse tipo de ação é que ela, portanto, representa aquilo que há de maior em termos de expressividade da psique humana. No caso da tragédia, essa representação dessa ação vai trazer como emoções significativas a compaixão e o pavor. A compaixão a gente pode entender como aquele sentimento em vista, né, de um determinado tipo de reverência, não só ao outro, né, que é um partícipe da mesma comunidade que eu, mas também ao poder divino e à vontade divina, digamos assim. Né? Então, essa compaixão teria o caráter de demonstrar a partir das ações o quão elevado significa, né, uma mímesis regida por uma noção de piedade, mas também de pavor, ou seja, o medo que a atuação do misterioso nos causa. Né? E é interessante que a própria definição de sagrado, muitas vezes, ela possui exatamente essa dicotomia. O sagrado é, ao mesmo tempo, aquilo que nos atrai,
né? Que nos faz render compaixão, mas também é aquilo que nos repele, em certa medida, por termos medo daquilo. É o temor e tremor, né? De que falam, por exemplo, filósofos como o Kierkegaard. Tá? Então, veja, esse tipo de emoção é exatamente o tipo de emoção que vai ser desencadeada pela representação de uma ação. Para que essa ação possa provocar essa emoção, é preciso que essa ação seja elevada, né? E a linguagem também seja elevada, né? Então veja que a elocução tem um papel importante, porque na escolha das palavras que você vai conseguir representar essa elevação. Ao mesmo tempo que toda a encenação, a ornamentação, ela precisa ser dividida de maneira bem distribuída, né? De tal forma que a gente consiga acompanhar o mitos, né? O enredo, a ponto de sentir essa emoção. Porque, no fim das contas, a partir dessa definição da tragédia por Aristóteles, a gente percebe que, no fim das contas, a tragédia pretende produzir uma emoção, pretende produzir um efeito. E esse efeito é aquilo que os gregos chamam de psicagogeo, uma condução dos ânimos, né? E vejam que o termo psique está aí em questão, né? Ao mesmo tempo que se reproduz a psique, o conflito da psique no palco, a própria psique dos espectadores está sendo conduzida para algum objetivo. E o objetivo, no entender do Aristóteles, é realizar a catarse da compaixão e do temor, né? A gente não entende muito bem o que significa catarse. Catarse geralmente é traduzida por purificação, mas é um entendimento que, por exemplo, permitiria, né, uma leitura de que a tragédia pretende nos livrar dos sentimentos de compaixão e de pavor, o que talvez não fosse necessariamente o intuito da tragédia, ao contrário, né, ao que parece a tragédia traz essas ações elevadas exatamente para nos provocar a compaixão e o pavor. Então, é preciso que a gente entenda melhor o que significa essa catarse, né? E a discussão é, de fato, intensa para poder descrever, ao final, o que significaria o efeito da tragédia, né? Mas é um efeito que, por exemplo, a gente pode, inclusive, ter ainda hoje quando se assiste um filme, né? Principalmente quando se assiste um filme no cinema, ou quando se vai a um teatro, ou quando se lê um livro, né? A experiência artística, de um modo geral, ela produz efeitos em nós. E essa produção de efeitos, entendida como uma psicagogia, né? uma condução dos ânimos, precisa ser compreendida, ainda precisa ser compreendida e valorizada, não só por aqueles que fazem arte, mas também por aqueles que a usufruem, né? Aqueles que estão participando dela, né? Tranquilo? Eu acho que deu para a gente ter aí mais ou menos um panorama. Não vai dar para a gente se ater especificamente agora, né, em alguma tragédia, né, para analisarmos a fundo, né, dado todos esses elementos que eu fiz questão de trazer para vocês, exatamente para vocês entenderem um pouco sobre o funcionamento do teatro, a constituição da tragédia e a importância da tragédia enquanto, ao mesmo tempo, uma ressignificação da realidade política, ao mesmo tempo em que ela vai situar para nós um dos conceitos principais daquilo que vai ser importante para a sofística e a filosofia, que é o conceito de psique, conceito de alma, o conceito do si mesmo, que a gente vai ver depois destacado na sua importância para a filosofia do Sócrates. Tá? Com isso, eu acho que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que está em jogo aí ao longo do século V e, em certa medida, por que a gente vai ter um determinado encaminhamento dos inícios da investigação científica para o alvorecer do movimento sofístico. Na segunda unidade agora, a gente vai ver o surgimento da investigação científica e a gente vai ter a possibilidade de perceber como é que, no âmbito da prosa, já não mais agora no âmbito da poesia,
portanto, no âmbito, vamos dizer assim, do discurso de sabedoria, tá? A gente pode colocar aí o discurso da prosa no âmbito dos discursos sapienciais. Como é que esses discursos sapienciais que vão dar o pontapé inicial para as investigações científicas, como é que eles vão caminhar em paralelo a todo esse desenvolvimento do discurso poético, tá? E o que vale a pena a gente destacar com relação à tragédia é a distância que a poesia trágica passou a estabelecer em relação à poesia épica, por estar alimentando valores que agora são valores próprios da polis, ao mesmo tempo que essa poética trabalha um novo tipo de poética, que vai, ao mesmo tempo, acentuar o conflito, portanto, descrever a sua tragicidade exatamente a partir do conflito, e a ideia do conflito vai ser fundamental para a gente entender o que significa o diálogo oferecido pela filosofia, mas também a noção de psique, a noção desse herói cada vez mais individualizado e, portanto, cada vez mais representado nos seus conflitos internos, né? Numa complexidade em que permite ao homem grego enxergar-se a si mesmo cada vez mais, com cada vez maior importância para o seu âmbito individual, né? Para a sua psicologia, digamos assim. Tá? Isso vai dar para a gente já alguns elementos muito interessantes para a gente depois falar sobre a sofística e a filosofia, tá legal? Então era isso. Qualquer questão que vocês tenham, vocês podem mandar para a gente. Tá? A gente se vê na próxima aula, então. Um abraço a todos.